Hi English students, welcome to your English class number 9. You are on the intermediate level. Alright, open your PowerPoint and go straight to slide number 2, where you find already, yet, and still. Let's take a look at them. Os advérbios de tempo, chamados adverbs of time, costumam causar confusão para os estudantes de inglês. Falaremos de still, yet e already. Vamos verificar o uso de cada um deles. Então, eles vão ter em alguns momentos traduções iguais, porém eles são utilizados em situações diferentes. Então, a gente vai ver cada um aqui no detalhe. Vamos começar com o yet. O yet nunca é utilizado no passado. Então, primeira coisa, passado não usa yet. Quando é utilizado em frases interrogativas, ele significa já. E quando é utilizado em frases negativas, ele significa ainda. Então, muito bem. Example number 1. Is it 7 o'clock yet? Já são 7 horas. Então, é uma frase interrogativa, ele significa já, né? Então, já são 7 horas. E ele vai vir sempre no final da frase, tá bom? Example number 2. I haven't finished my homework yet. Eu ainda não terminei a minha lição de casa. Então, é uma frase negativa. Por isso, ele vai significar ainda. Ok? Continuing, slide number 3. Still. Então, esse still aqui, ele é utilizado em frases afirmativas. Ele normalmente vai no meio do verbo, tá? E é uma coisa que ainda está em andamento, que não foi interrompida, a gente vai usar o ainda. Example number 1. I've been trying, but I can't get in touch with him. Eu tenho tentado, mas eu ainda não consigo entrar em contato com ele. Então, é uma coisa que eu tô tentando e até agora continua sem conseguir. Então, a gente usa o still, ainda. Example number 2. He is still unemployed. Então, uma situação que não mudou. Ele ainda está desempregado. He is still unemployed. Então, a definição que fala é: still significa ainda, é utilizado para designar uma ação contínua que não se alterou e nem foi interrompida com o tempo. Geralmente vai no meio da frase, junto com o verbo. Então, como estão aqui os exemplos, tá? Esse foi o still. Agora, nós vamos passar para o already. Already significa já. É utilizado para expressar algo que aconteceu antes do esperado. Ele geralmente vai no meio da frase. Então, uma coisa que aconteceu antes do que você esperava, você vai falar já? Então, por exemplo, se você for perguntar para alguém só já, você não vai falar yet, você vai falar already, tipo já. Ok? Muito bem, então vamos ver os exemplos aqui. Example number 1. Is she already home? Ela já está em casa, né? Uma coisa que teria acontecido antes do tempo. Example number 2. I'm already hungry. Eu já estou com fome. Então, teoricamente, não era para eu estar com fome ainda, mas a fome veio antes do que foi imaginado. Então, eu vou usar o already. I'm already hungry. Ok? Se tiverem dúvidas a respeito disso, por favor, anotem no caderno, a gente conversa sobre as dúvidas na aula, tá bom? Continuing. Esse vocabulário é muito interessante porque tem várias expressões e várias coisas que, se você colocar lá no Google Translator, ele não vai corrigir, ele não vai traduzir da maneira correta, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui o carrinho de bebê. Se você colocar no Google Translator, ele vai dizer que é baby carriage. Não. Outra coisa, chá de bebê, ele vai dizer que é baby tea. Ele vai traduzir ao pé da letra. Então, é muito arriscado usar o Google Translator. Então, prestem atenção nesse vocabulário aqui, porque tem bastante coisa interessante que você não consegue traduzir por esses tradutores, né? Então, vamos lá. Amamentação é breastfeeding. Berço, crib. Carrinho de bebê, stroller. Chá de bebê, baby shower. Chupeta, pacifier. Cordão umbilical, umbilical cord. Crianças de 12 a 36 meses de idade. Então, assim,
Em inglês, existe um nome específico para crianças nessa faixa etária. Em português, a gente não tem esse nome, né? A gente fala que é criança pequena. Mas em inglês, existe um nome específico para elas que se chama toddler. Né? Então, crianças de 1 ano até 3 anos, toddlers. To be pregnant ou to be expecting. Então, se você quer dizer que está grávida, ou você vai falar I'm pregnant, ou você vai falar I'm expecting. Então, tem até um filme que se chama What to Expect When You're Expecting, né? O que esperar quando você está esperando. Então, é o verbo expect que tem esses dois sentidos. Estar grávida de tantos meses. To be pregnant of this amount of months, né? Ou to be this amount, tantos months pregnant. Então, eu posso falar assim, eu tô grávida de 9 meses. I am 9 months pregnant. Very good. Continuando aqui, nós temos a fralda, que é diaper. Mamadeira, baby bottle. É isso mesmo, garrafa do bebê. Maternidade, maternity. Isso serve tanto para maternidade, onde as mulheres ganham o bebê, quanto para maternidade no sentido de ser mãe, né? Parto é delivery, né? Delivery mesmo, igual de entrega, se chama delivery. Quarto de bebê, também em português a gente não tem um nome específico para quarto de bebê. Em inglês existe, que se chama nursery. Nursery também pode ser traduzido como berçário. Trabalho de parto se chama labor. Recém-nascido, newborn. Aí 2 perguntas também que são expressões que você não conseguiria traduzir ao pé da letra. Então, qual a data prevista do nascimento? É when is the baby due? Ou when is the due date? E a segunda pergunta é quanto tempo você tem de gravidez? Que é how far along are you? Então, são 2 perguntas que também não são ao pé da letra. Very good. Seguindo em frente aqui no slide número 5, nós temos um dialogue, né, um diálogo. O título é It's been a while, que significa já faz um tempo. Então, é o diálogo, né, 2 pessoas. Eu vou ler o diálogo direto, eu não vou falar os nomes, e aí vocês acompanhem porque eu vou ler tudo de uma vez, tá bom? Vamos lá. Dan, how wonderful to come across you after so many years. What you've been up to? Good to see you too. That is true. It's been a while. Well, nothing much, just working a lot. I graduated in software engineering and I'm working in a tech company. That sounds nice. I heard there are great jobs opportunities in that field. Not so much anymore. The competition in this area is insane. You don't say it. Tell me about it. But let me know about you. Well, I graduated in business administration. I got married and now we are expecting our first child. That's wonderful. Congratulations. How far along are you? It's still the beginning of the pregnancy, only 7 months. I'm glad for you. Now I gotta go. It was great to see you. That was great to see you too. Take care. Muito bem, então esse diálogo tem muitas expressões, muitas coisas que são utilizadas no dia a dia. Então vocês podem aí gravar tudo isso que está em vermelho, porque é muito utilizado, é muito comum eles utilizarem essas expressões e essas frases aqui em perguntas do nosso dia a dia. So, continuing here, slide number 6 is the vocabulary for the dialogue, alright? So, então tem aqui, ó, to come across, you don't say it, what you've been up to. What you've been up to é recorde de ser utilizado no dia a dia pelas pessoas que falam inglês.
Tell me about it. Então é muito comum, é bem importante vocês aprenderem essas expressões porque é utilizada na vida real. Muito bem, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Perfeito. Continuando, continuing. So, slide number 6 is the vocabulary. Let's go to slide number 7. Então, tem mais uma gramática aqui. More grammar. Nós temos o few, a few, que é utilizado para contáveis, né? Countable. E o little e a little, que é utilizado para incontáveis. Uncountable. Muito bem, vocês lembram o que é contável e incontável? Então, incontável é líquido, grão, pó. A gente vai falar açúcar, água, né? Water, grain, sugar, coffee, any kinds of drinks. A gente usa como incontável. E os contáveis seriam se fosse garrafa de água, garrafa é contável. So, bottle of water é contável. Pacote de açúcar, sugar packages, seria contável também, mas eu tô falando só sugar, tô falando só water, aí é incontável. Muito bem, mas isso vocês já aprenderam, então vamos seguir em frente. A diferença entre few e little é basicamente que um é singular e outro é plural. Few significa poucos e little significa pouco. Porém, ao usar little e few, você está passando a ideia de que algo é pouco e insuficiente, ou seja, não é a quantidade esperada. Já a few e a little significam um pouco. Nos dois casos, utilizamos o little para incontáveis e few para contáveis. Veja os exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é I have few female friends. Eu tenho poucas amigas mulheres. Então, isso aqui é interessante porque em inglês a gente não fala poucas amigas mulheres, a gente fala poucas amigas femininas. Então, por isso que não é I have few woman friends. A gente fala I have few female friends. Então, tenho poucas amigas mulheres. Next example. I have little time to discuss it. Eu tenho pouco tempo para discutir sobre isso, para debater sobre isso. Então, time, né, tempo, não é contável. Eu posso contar as horas. Se eu falar assim, eu tenho tantas horas, eu vou falar, I have few hours. Mas, se eu tô dizendo tempo, tempo não fala um tempo, dois tempos, três tempos. É incontável. Então, a gente usa o little. I have little time to discuss it. Tá? Tenho pouco tempo para debater isso. No começo, quando a gente aprende essa matéria, soa estranho, né? I have little time. Parece que você tá falando que tem um tempo pequeno. Mas é pouco, tá? Nesse sentido, é pouco. Next one. I have a little water to water the plants. Então, essa frase é interessante, né? Tem water duas vezes. O primeiro water é referente à água e o segundo water é referente a regar. Então, regar também é um verbo to water. Então, eu tenho pouco tempo, tenho um pouco, né? Nesse caso é um pouco, porque é a little, um pouco de água para regar as plantas. Então, água é incontável. Então, eu vou dizer um pouco, eu vou dizer a little. And the last example is I have few problems to solve before I go. Eu tenho alguns problemas, tenho poucos problemas para resolver antes de ir, tá? Eu posso dizer alguns ao invés de poucos, mas no sentido de poucos, né? Que não é uma quantidade muito grande, ok? Então, essa é a matéria do few, a few, little, a little. Very good. Seguindo em frente, vocês vão ver dois vocabulários.